Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a do psicólogo Leonardo Del Pupo Luz, com quem nós vamos conversar agora. Leonardo, você é um psicólogo atuante, trabalha em algumas instâncias aí interessante da sociedade e tem lidado com algumas experiências recentes de transformações sociais, para as quais a sua experiência pode oferecer uma contribuição muito significativa no entendimento e no esclarecimento disso. Assim, eu vou colocar de uma maneira mais genérica para depois a gente verticalizar um pouco essa abordagem. A nossa sociedade tem apresentado no seu conjunto um desconforto emocional em nível patológico? Eustáquio, primeiramente, obrigado novamente pelo convite. Sempre bom estar aqui. Nossos papos são sempre muito agradáveis. Bom, vamos lá. A gente hoje tem pensado bastante sobre essa questão, que é uma questão de adoecimento, que é a questão do suicídio, né? A gente tem... quando você me fez o convite para participar desse bate-papo, a minha principal preocupação era como abordar esse tema. A gente trabalha, escuta, estuda muito sobre o tema. É tabu. E essa é uma palavrinha ainda que está, vamos dizer, que roda este tema, né? Como se fosse um tubarão sangrento ali, que é o tabu. E algumas discussões sobre essa ideia do suicídio e o suicídio propriamente dito ainda são questões que devemos ter muito cuidado na hora de abordar na nossa sociedade. Tanto que eu acredito que a discussão não deve ser conceitual sobre o tema suicídio, mas sobre a prevenção ao suicídio. Eu acho que é isso que deve mover, e eu acho que eu tenho visto principalmente nessas questões envolvendo o Setembro Amarelo, que inclusive hoje, 10 de setembro, é o dia marco do Setembro Amarelo, como eu te falei anteriormente. É até curiosa a história, né? Foi um jovem americano, em 1994, ele tirou a própria vida, e ele tinha um Mustang amarelo, que ele tinha acabado de reformar. Então, os amigos dele, no funeral, entregaram pequenas fitinhas de um lacinho amarelo. E em 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria, o CVV, Centro de Valorização da Vida, e o Conselho Federal de Medicina elegeram, né, esse mês também como mês de prevenção ao suicídio. Então, a história já é fantástica por si mesma, né? E o suicídio é um tema que a gente tem que trazer para a discussão social com uma maneira muito cuidadosa, eu digo até respeitosa. Eu gosto até de... Uma das questões que mais me comove nessa temática é quando a gente pensa, por exemplo, nos sobreviventes do suicídio, né? Que são as pessoas que ficam, os pais, os irmãos, a família. O Setembro Amarelo fala dessas pessoas também. Todo esse entorno que é vitimado dessa Todo esse entorno que é ali... Porque, veja, o ato de retirar a própria vida primeiro, um ato de coragem surreal, né? A pessoa tem que ter ali uma capacidade de reflexão e ação muito grande. Mas aqueles que ficam, os sobreviventes, sofrem com esse luto. É um luto muito difícil de ser pensado. Então, quando você aborda esse tema do suicídio, até falei com você mais cedo, a gente tem que aprender até mesmo a tomar cuidado com as palavras, os substantivos, né, os adjetivos. A gente ouve, por exemplo, hoje, quando uma pessoa que cometeu autoextermínio, a gente fala que ele é o suicida. Ou seja, desconsidera até... resume aquele ato. Se resume aquele ato. Desconsidera-se a própria história daquela pessoa. A trajetória. Quando a gente pensa, por exemplo, em próprio Santos Dumont, né, que também foi uma pessoa que retirou a própria vida. E quando você pensa na história que ele construiu para a aviação brasileira, para a história mundial, ele não foi o suicida, ele foi Santos Dumont. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é um cuidado metodológico, entende? Escolher, como eu disse para você um pouco mais cedo, o Foucault, né? As palavras produzem realidade. A gente tem que tomar muito cuidado ao abordar esse tema, talvez por isso que esse cuidado tenha se tornado um tabu. Eu não sei ainda qual é a medida, até que ponto um começa o outro. Mas eu acho que é um ponto importante. Mas veja bem, independente de nos prevenindo e nos advertindo quanto a prognósticos rasos
superficiais e fúteis. Mas não tem como a gente não desvincular isso, Léo, de uma suposição de desânimo e de desesperança. Uhum. Veja, quando a gente pensa no ato de suicídio, a gente pensa que seria um desejo de morrer. Mas na verdade não é isso, né? É um ato para acabar com o sofrimento. Exatamente, acabar com a dor. Acabar com a dor que é nutrida por uma desesperança avassaladora, que como se a pessoa estivesse dentro de um eclipse solar eterno. Para onde ela olha, há escuridão. Para as portas que ela consegue olhar, estão todas fechadas. Então, eu acho que deve ser, eu não sei, mas eu fico imaginando, deve ser uma angústia semelhante àquela pessoa que está num processo de afogamento. Para onde você tenta se agarrar, não há suporte. Então, essa desesperança exacerbada, infinita, dolorosa, é essa dor que gera um ato que ele é um ato que quer acabar com essa dor. Esse eu acho que é o ponto fundamental que a gente tem que pensar. A pessoa não quer morrer, muito pelo contrário. Muitas vezes ela quer viver. Só que a diferença entre o viver e o suportar aquele sofrimento, aquela dor, é um ato, um exercício psíquico tão exigente, tão forte, que a única opção, a gente pode colocar a opção aí muito entre aspas, né? É a única saída, a única porta que ela encontra é isso. E aí, Eustáquio, eu acho que é onde a prevenção deve ser o fator motivador de todos nós que estamos nessa sociedade. E você em seguida vai elencar algumas medidas que a gente pode adotar como prevenção, mas vamos constatar um fato, né? Inclusive advertido por você, né? Um contato que motivou seu retorno aqui, e você é sempre bem-vindo aqui, diga-se de passagem. Houve um crescimento, um incremento nas estatísticas, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, está disponível aí na internet, existem lá as estatísticas, eu prefiro até não citar números, mas são números consideráveis, né? São aí aviões repleto de pessoas. Aliás, essa metáfora é excelente mesmo. Se olhar a estatística e a estatística dos dois eventos, né? Perda de vida por autoextermínio e queda de avião, são proporcionalmente equivalentes, só que um inspira perícia, pesquisas, investigações, o outro não. Então, por exemplo, a gente tem aí, como é que eu vou dizer, um número elevado de pessoas aqui no estado do Espírito Santo, tivemos um aumento de 10% em 2024, algumas medidas foram adotadas para tentar mitigar os caminhos que levam a ferramenta que a pessoa vai eleger para poder pôr fim a esse sofrimento. Então, algumas ações de prevenção em saúde pública, acredito que efetivamente estão sendo tomadas, né? A gente vê aqui no caso da ponte, a terceira ponte, que era uma questão até antiga nessa temática. E algumas coisas a gente tem que pensar em relação à própria prevenção do suicídio, como as ferramentas disponíveis que a sociedade fornece ou disponibiliza, entre aspas, para que as pessoas optem por algumas ferramentas. Por exemplo, eu tive aqui um tempo atrás, a gente estava falando sobre a questão de armas de fogo no Brasil, né? A arma de fogo é um meio extremamente letal, né? Então, assim, a gente teria que ter um controle maior do fornecimento social, porque ela pode ser um meio muito utilizado. E eu falei com você um estudo mais cedo, que eu acho que é muito importante as pessoas terem a consciência disso, não misturarem muitas coisas, né? Tem um livro do Bruno, eu esqueci o sobrenome dele, é sobre armas de fogo no Brasil, e que ele traz uma estatística de um estudo americano, que depois eu posso te apresentar para você colocar o link aqui para o pessoal, mas ele traz uma estatística fantástica, fantástico do ponto de vista técnico, né? Porque seria até estranho falar isso, mas, por exemplo, entre a criação da ideação suicida, o que é a ideação suicida, Leonardo? É quando aquele pensamento recorrente de dar um fim àquela dor que nunca passa, aquela desesperança que sempre está presente, ela começa, vamos dizer assim, a ter um corpo psicológico mais forte. A pessoa começa a tornar aquilo um pensamento mais recorrente. Além de aparecer uma vez por dia, aparecem 2, 3, 4. Começa a objetivar. Então isso vai pegando um corpo. Da ideação ao fato do ato extermínio propriamente dito,
né? Nesse estudo foi apresentado que entre a ideação suicida, quando ela de fato se concretiza como uma ideia fixa, para o ato, nós temos apenas 1 hora. Então, esse dado é importante. É um momento crítico, É um momento então. crítico. Essa hora aí que a pessoa, de fato, depois de toda aquela ideação suicida que veio sendo construída, às vezes décadas, ela de fato escolhe que esse fim que ela quer, para no momento da ideação, a consumação do ato, nós temos ali mais ou menos 1 hora. Então, isso significa que se interdita ou restringe a possibilidade de acesso a meios que possam permitir isso, exatamente, você já consegue dar uma mitigada no É óbvio, no processo. Nessa 1 hora, e eu vejo isso às vezes acontecer no consultório, neste momento é que a gente tem a capacidade efetiva da psicologia, da psiquiatria e do campo da saúde mental de fazer intervenções efetivas. Mas a gente não pode esperar chegar nesse momento, entende? Porque esse momento nem sempre um profissional de saúde vai estar disponível para poder atuar nesse momento. Por isso que eu tenho muita convicção ética de que a sociedade, de maneira em geral, precisa entender de forma encarnada que a gente pode fazer muito por essas pessoas. Muito. Veja, o sofrimento, o sofrimento psíquico individual, diferente de outros tipos de adoecimento, ele não é visível. Você não anda com uma placa escrita, olha só, hoje estou extremamente mal. Às vezes estampa no rosto, né? O que nós temos são indícios, são provas indiciárias de que alguma coisa estranha está acontecendo com aquela pessoa. Então, veja, a gente tem colegas de trabalho, irmãos, tios, parentes, amigos, que nós conhecemos profundamente. Então, muitas vezes, essas pessoas estão passando por momentos difíceis e a gente, às vezes, não visualiza uma intervenção sobre isso, né? Uma forma de tentar acolher e ter uma escuta sobre aquele sofrimento para que a gente possa encaminhar essa pessoa para um serviço de saúde mental. Então, eu acho que essa escuta nossa, da sociedade, de amigos, de parentes, é uma das formas mais poderosas de prevenção. É uma palavrinha ainda que ela foi muito banalizada, porque ela é muito mal utilizada, que é a ideia de empatia, né? Empatia não é se colocar no lugar do outro. A gente ouve muito isso. Empatia é você entender aquele sentimento e pensando ele funcionando em você, que é diferente de simpatia. Então, é o patos da paixão. Nós somos muito simpáticos com a causa da dor alheia, mas somos muito pouco empáticos. Então, trabalhar essa empatia para além de uma palavra, que infelizmente, eu até brinco, né? Empatia virou uma palavra chiclete, ela cola em qualquer discurso que você... E a tendência é trocar a palavra pela coisa em si, né? Você usa a palavra e acha que a partir do uso da palavra a coisa em si está sendo... E não é. E não é, exatamente. A presença hoje é do psicólogo Leonardo Del Pupo Luz. A gente volta já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do psicólogo Leonardo Del Pupo Luz. Leonardo, eu acho muito pertinente estar conversando sobre isso. Não é um assunto que às vezes que as pessoas vão as pessoas vão entender a necessidade de tratar desses assuntos, embora às vezes a proposta de um programa seja de entretenimento, diversão, aculturamento. Mas uma coisa que eu acho interessante entender é o seguinte, sobre esse assunto, às vezes há uma vinculação de um comportamento de autoextinção com depressão. A depressão normalmente me parece, de uma maneira leiga, ela é identificada como um estado de prostração, desânimo ou a melancolia, sem uma causa objetiva. E essa história que se associa ao fato de, às vezes, substâncias químicas e o uso de determinados medicamentos suprirem essa ideação.
essa ideação Olha, suicida? a gente tem que trazer uma parte conceitual que é mais do campo da psiquiatria, então me atrevo aqui rapidamente a dar alguns pitacos sobre isso. Veja, o suicídio ele não é uma categoria solitária, ela não existe como uma categoria nosográfica, por exemplo, no DSM-5 ou no CID-11. Geralmente, a ideação suicida, o suicídio propriamente dito, ele tem maior possibilidade de ter ocorrência dentro de algum tipo de transtorno mental. Então, por exemplo, depressão maior é um tipo de transtorno mental, está lá no DSM-5 e tem lá suas formas de diagnóstico e prognóstico. Então, nesse tratamento, nessa condicionante das pessoas que se encontram nesse estado, o suicídio ele pode comparecer como vamos dizer assim, como uma coisa que funciona no interior da doença. Então, o suicídio não é uma categoria solitária, não existe, não é uma psicopatologia autônoma. Não existe por si só. Não existe desingolada de nada. Não tem lá. Se você não vai encontrar no DSM-5, até onde eu sei, escrito lá, diagnóstico, suicídio, não tem isso. Ele geralmente, a ideação suicida ou suicídio, ele vem inserido dentro dos desenrolares de um transtorno mental. Geralmente, transtornos muito conhecidos, como depressão, bipolaridade tipo 1, tipo 2, né? Ali, nesses casos de transtorno mental, é que a gente tem que ter um acompanhamento para enxergar ou detectar ou prevenir que uma ideação suicida possa estar sendo nutrida, alimentada por esse tipo de transtorno mental. Então, por exemplo, os psiquiatras que têm muita propriedade para falar sobre isso, mas o carbonato de lítio, que é usado para muitos transtornos mentais, é um desses aí que tem usado... não é que ele vai prevenir o suicídio, né? A ideia dele é um medicamento. E esse medicamento ele tem uma função dentro da psiquiatria. Como todo medicamento psicotrópico, ele tem ali suas limitações, tem suas vantagens, desvantagens. Então ele pode ser, claro, ele é utilizado como uma ferramenta, vamos dizer assim, quase física, né? Para tentarmos reduzir, né, a ideia de que dentro desses transtornos mentais, a ideia e a fomentação do suicídio emerja dentro daquele adoecimento mental. Mas um detalhe, toda essa medida, esse ato final, esse ato desesperado, ou desesperado ou desesperançoso, ele não está necessariamente sempre associado a um transtorno, né? Ou ele está sempre associado a um transtorno? Essa pergunta sua é bem difícil, né? Veja, a desesperança em si, enquanto um sentimento, como um sentimento, ela acomete a todos nós, né? Todos nós. Não é porque eu já estou... Faz parte da experiência humana. Faz parte da experiência. Aquilo que... É quase senso comum isso, né? Todos nós temos dias bons, temos dias ruins. Se está vivo, às vezes sofre. A gente vai ter ali no embate do dia a dia da vida, as nossas dificuldades, um divórcio litigioso, um parente muito querido que se foi, né? Um pai que perde um filho ou uma filha, que eu acho que é um caminho muito doloroso. Então, assim, a gente vai encontrar um processo judicial que você está brigando na justiça há décadas e você perde. Então, tudo, né, a viver é arriscado, né? Freud falava isso. A gente tem que dar conta de muitas coisas que, às vezes, são difíceis de dar conta. Mas, quando a gente tem essa desesperança instalada como um mecanismo de funcionamento próprio, como eu te disse, como se você andasse com um eclipse solar sempre sob você, onde você não consegue enxergar nada para além dali, não há luzes em outro lugar, aí sim a gente tem que tomar cuidado. Talvez nesse momento, dependendo do tipo de transtorno mental que a pessoa seja cometida, o suicídio, a ideia de suicídio, né, o ato de autoextermínio, comece a se corporificar como algo concreto. E é aí que mora o perigo, né? Popular. Mas isso me acendeu muito interesse em saber o seguinte: você falou a respeito do uso de uma substância que pode mitigar, pelo menos, aliviar essa situação, essa propensão à propensão. Ela é uma intervenção medicamentosa. Mas ela está repondo algum mineral, alguma coisa orgânica que falta no organismo?
Eustáquio, eu não sei te responder. Ou uma correlação de causa e efeito, não, né? Não sei te responder isso. Eu acho que isso é um campo mais medicamentoso da psiquiatria, que envolve outras questões. Que, não dá para estabelecer uma relação pode até existir, mas eu não consigo fazer. Se é por causa da falta de conhecimento, que causa isso. A gente conhece ali na psicofarmacologia vários tipos de medicamentos psicotrópicos que são que os psiquiatras, né, os médicos lançam mão para momentos em que, vamos dizer assim, olha, ou a gente faz a intervenção medicamentosa agora, ou pode dar ruim, né? Então, assim, é por isso que eu sempre digo, hoje a psicologia e a psiquiatria, de certo modo, perderam um pouco aquele estigma que existia nem muito tempo atrás, né? Felizmente, há uns 10 anos atrás psiquiatra coisa de doido. Então assim, inclusive eu tenho alguns pacientes que eu atendo que construíram uma ideação suicida, a gente conseguiu dissolver essas questões, mas uma coisa que eu vejo muito, e aí fica um alerta para você que está escutando, é que muitos têm uma relutância tremenda com o uso de medicação psicotrópica. Porque há um certo estigma em relação ao uso desse tipo de medicamento. São medicamentos que exigem um cuidado na hora de ser ministrado, na hora de ser suprimido. Ele é um medicamento diferenciado. Mas é uma bênção que esteja disponível, ele né? vem como um suporte importantíssimo para a preservação da vida. Então, eu sempre digo aos pacientes, olha, vou encaminhar você para fulano de psiquiatra tal, eu acredito que você precisa de uma certa consulte, pesquise e vice-versa, né? Muitos psiquiatras me encaminham. A dúvida, Léo, era entender se também poderia ser decorrente de uma disfunção orgânica, meramente orgânica, entendeu? Aquilo que você ressalvou bem, que você não sendo psiquiatra, não tem como responder. Mas a minha dúvida é até que ponto poderia ser uma disfunção orgânica causada pela falta de um elemento químico. Olha, isso eu não sei, mas eu acho que é muito relevante trazer isso. Essa parte é uma parte mais biológica, né? Sim. Mais psicobiológica e fisiológica. Que a gente teria que ter um colega aqui da psiquiatria, um profissional médico, para poder explicar isso melhor. Mas tem um assunto interessante que quando a gente pensa na questão do suicídio, a gente tem que pensar que é um fenômeno multifacetado com vários fatores que são desde a questão individual da pessoa, como fatores sociais, econômicos que estão envolvidos. Em 2015, dois e eventualmente predisposições genéticas. Também, né? Como aquilo que você comentou mais cedo. Mas veja, em 2015, dois economistas que ganharam até o Prêmio Nobel de Economia, eles trouxeram uma expressão interessantíssima, que é morte por desespero. E ele identificou na população nos Estados Unidos majoritariamente branca, homens ali de 20, 40 anos, em que se verificou isso que eles chamaram de morte por desespero: suicídio, consumo de drogas e álcool. E aí, nos estudos que eles encabeçaram, essa questão multifatorial ela se apresentou como questões econômicas, questões sociais, questões políticas. Então, eles fizeram um entrelaçamento da individualidade com o coletivo e apresentaram uma pesquisa em torno disso. E essa expressão morte por desespero é uma expressão interessante na medida em que ela nos faz pensar que o suicídio, de fato, não é só uma questão individual. Porque, veja, uma coisa muito interessante é que quando a gente toca nesse assunto, a gente acredita que ele é um assunto apenas individual, como se o sofrimento fosse criado apenas pela pessoa. Na experiência subjetiva. Na experiência subjetiva dela. E quando a gente pensa que o sofrimento ele também é desenvolvido socialmente, ele tem ali suas variáveis que preenchem aquilo. Uhum. Então, quando eles trazem esse conceito por morte por desespero, e o suicídio é uma delas, eles apresentam essas diversas nuances sociais, políticas, econômicas, que compõem um sofrimento que, apesar de ser coletivo, ele perpassa o indivíduo. Sem dúvida. Transcende o individual para o coletivo e reflete, sobretudo, uma profunda angústia existencial. Pois é. E aí, Eustáquio, assim, é importante a gente traçar esse marco, né? As pessoas precisam, de um certo modo, entender que esse sofrimento ele é construído de uma maneira ampla e geral.
E a gente não deve se individualizar demais ou se culpar por existir esse sofrimento. Então a pessoa precisa, de um certo modo, entender que ela pode procurar ajuda e deve procurar ajuda. Seja de uma pessoa próxima, de sua confiança, seja procurando profissionais especialistas. Mas o que a gente tem que fazer, de um modo muito simples, é dissipar essa desesperança, não torná-la ela patológica. Ela tem que ser algo que a desesperança, como qualquer outro sentimento, às vezes nos joga para frente, né? Você tem, às vezes, que se mover para poder sair daquele lugar de sofrimento. Mas ela não pode ser um lugar de acolhimento. Olha que contraditório, né? A desesperança não pode funcionar em nós mesmos como um acolhimento do sofrimento. Não é isso que a gente quer. É um desconforto que nos move para frente. No máximo, nos dá novas perspectivas. Então, eu acho muito importante as pessoas pensarem, cuidem da sua saúde mental, não coloque ela num lugar de que é sua culpa ou sua responsabilidade, propriamente, somente sua. É coletiva, é social. Então, eu acho que existem médicos, existem psicólogos, existem profissionais de saúde mental que estão aí para ajudar. Quero agradecer muito, Léo, a sua presença aqui e a possibilidade de explicar para nós essas circunstâncias para um problema realmente sério. Né? Eu quero agradecer pela sua presença. Estou sempre à disposição, precisar, vamos aí, tá bom? Hoje a presença do psicólogo Leonardo Del Pupo Luz. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa pertinho de você.